Os nossos militantes espontâneos são muito e muito maiores em volume do que a dimensão do PSL, que é um partido que está se estruturando. A nossa capilaridade ela é muito maior nesse voluntariado e nessa espontaneidade no ativismo do que se formos tentar nos confrontar com representatividade político-partidária. Então, minha pauta é voto impresso, minha pauta é escola sem partido, minha pauta é contra a ideologia de gênero, minha pauta é contra o aborto. Todas as pautas que a direita acha que o Brasil precisa melhorar e mudar, é a nossa pauta. A principal divergência ela foi sanada com o convite do Paulo Guedes, porque existia uma dúvida de o quanto o Bolsonaro seria liberal economicamente. E acho que com a vinda do Paulo Guedes isso a gente conseguiu dar uma esfacelada, né? O Paulo Guedes é uma pessoa que acredita no Estado mínimo, diminuiu o número de impostos, né? Ele propõe aí de 4 a 5 impostos dos 54 que a gente tem. A maior decepção da classe policial hoje é a impunidade, que a gente vê, prende, solta e fica esse jogo onde, para nós policiais, nós estamos enxugando o chão com a torneira aberta, né? A gente põe 30 mil bandidos para dentro da cadeia e soltam 40. Hoje, dificilmente você vai achar um policial que não fale em Bolsonaro. Nós temos 150 mil ativos e inativos. Se somar a Polícia Civil ainda, esse número fica maior ainda. E se você soma as Forças Armadas no estado de São Paulo, você vai beirar perto de 220, 250 mil mais ou menos militares, né? Policiais e militares tudo junto. Então a decepção é isso. A gente está ali para aplicar a lei e ver que ela não está sendo cumprida. E todos nós fazendo a nossa parte. E qual que é a sua opinião sobre a questão da intervenção militar? Seria uma boa solução? Vai haver, e no voto, a intervenção que a gente quer é uma democrática, porque nós vamos eleger, por certo, vários militares, vários policiais, e vai ser dado realmente de forma bem clara uma intervenção, mas ela vai ser feita nas urnas, né? Porque dificilmente nós vamos escapar hoje de eleger no mínimo 2, 3 militares para o Estado. O Jair nunca defendeu a intervenção militar. Não há uma fala dele em vídeo, uma entrevista por escrito defendendo a intervenção à volta dos militares. O que ele defende é o regime militar, né, e os seus valores. A gente tem claramente uma visão de que a esquerda está começando a montar um movimento de ativistas virtuais para fazer essa desvirtuação aí da intervenção militar e fazer parecer que nós somos intervencionistas. Então, claramente, esse movimento intervencionista virtual, ele é só virtual. Quando você coloca na rua, é um pingo de gente. Que assim, se ele fosse nazista, se ele fosse misógino, por que tem tantas mulheres aqui e tem um homem negro aqui? Vou perguntar para o João Ricardo, da homofobia, como é que vocês tratam isso? Ele é acusado de ser homofóbico. Tem algumas posições, às vezes, que são... Então, eu não sou gay, eu posso falar. Inclusive, fiquei conhecido na internet, Clóvis Júnior. Na internet, me diz. Então, eu falei, você não é gay, deixa eu falar. Júnior. E eu comecei nisso quando eu vi, por exemplo, a proposta do João Willis, em 2014, querendo ensinar ensino árabe nas escolas. Eu fiquei ressabiado, eu falei, como é que esse cara quer ensinar ensino árabe nas escolas se todo mundo muçulmano é contra o homossexual, é contra as mulheres, reprime mulheres. Aí comecei a investigar melhor e até então não conhecia o Bolsonaro, sabia que era um deputado, né, que falava bastante, causava impacto e tal. E daí fui pesquisar sobre o Bolsonaro e falei, pô, esse cara apoia todas as ideias que eu tenho. Como, por exemplo, o aborto. Aborto é uma coisa condenável. Aborto é horrível, você mata uma pessoa no ventre da mãe. Eu nunca fui favorável. E João Willis, favorável ao aborto. A união estável, sim, que já é sacramentada, isso não tem nem discussão. Né? A esquerda hoje fala de casamento gay, querendo obrigar a igreja a aceitar. Ou, por exemplo, se um casal gay vai lá e começa a se beijar, eles querem apoiar isso. Como, por exemplo, o Geraldo Alckmin sancionou uma lei aqui em São Paulo que, se um transexual entra na igreja e resolve, por exemplo, ofender a hóstia, ofender a crença das pessoas lá, não pode fazer nada e o padre é preso. Ou recebe uma multa. Então você vê que é uma perseguição religiosa. Por exemplo, o banheiro, o transexual pode entrar no banheiro feminino? Eu acho que não, porque é um homem. Agora, qualquer homem que coloque uma saia
né, uma blusinha. Fala Vai que no se banheiro sente e assim. estupra uma mulher, e aí? Né? Então eu sou completamente contra, eu acho que homem é homem, mulher é mulher. Homossexuais existem e são exceção à regra e são homens e mulheres também. E você não acha então que o discurso do Bolsonaro é um discurso que seja de uma forma preconceituoso contra os gays? Nenhum momento. Não teria uma declaração dele que te constrangeu sobre isso? Por exemplo, antigamente eu via algumas frases dele que pipocaram por aí, né, ele falando várias coisas. Mas ele sempre falava aquilo depois que era intensamente provocado. Aí tinha uma edição, é o que o Gil falou, tem uma edição, tiram toda a parte que não conta e parece que ele é um grande vilão. A gente só tem cromossomo X, X e XY. Não disse outro. Não inventaram outro. Deus não criou outro. Já existe 2 tipos de cromossomo. Ou é homem ou é mulher. Não tem outra possibilidade. Eu perguntei para um esquerdista uma vez, qual que é a definição de travesti? Ele me falou, é o homem que se sente mulher. Então eu falei, então você está usando o parâmetro homem e mulher para definir isso também. Você não falou que isso não existe? Como é que você usa para definir um travesti? Daí ficou bugado, me xingou de racista, homofóbico e saiu. Você acha que foi inferida aquela frase quando o Bolsonaro falou que ele teve 4 filhos, no terceiro ele teve uma mulher e fraquejou? Em algum momento você sentiu que uma frase dele foi mal colocada ou não? Não, eu não vi dessa forma. Até assim, se você pegar o contexto, não foi exatamente isso que ele quis dizer. Até o que eles estavam falando, eles sempre acabam pegando um contexto ali, tirando a frase do Bolsonaro, onde vai para mostrar que ele é machista ou ele é misógino e tentar jogar esses rótulos em cima dele, né? Eu sou igual a um homem. Eu não sou inferior a um homem. A minha capacidade intelectual é a mesma. Eu não tenho um braço a menos, eu não tenho uma perna a menos. Por que eu vou precisar de cota ou alguma coisa? Isso é vitimização. E não concordo com a esquerda. Vem querendo vitimizar as mulheres e falar que a gente é inferior. Que a partir do momento que eu vou pedir cota, eu vou pedir qualquer coisa, eu me sinto menos. O feminismo devia dizer para as mulheres que elas são iguais e, portanto, elas não necessitam de nada além. Né? E a esquerda acaba utilizando esse discurso de vitimização para tentar cooptar as mulheres. Esses dias eu fui na feira. E aí eu, conversando com a moça, falei assim, porque eu sou Bolsonaro. Ela falou assim, eu também. Mas por que você não fala? Eu também sou. Aí ela falou assim, então quando começar a campanha, a gente vamos falar pra todo mundo e tal. Então eu acho que realmente tem muita gente assim, porque com medo do que a esquerda faz tanto barulho em cima do Bolsonaro em rede social e demoniza tanto. Eu acho que a mídia também, tem uma grande parte da mídia que também só pega o Bolsonaro pra falar mal, nunca fala do bem, da parte dele do bem. Então, tem muita gente que fala assim, olha, eu vou votar no Bolsonaro, mas não vou falar nada pra ninguém. Pessoa, inclusive em pesquisa eleitoral, eu acredito, que não está mensurando o tamanho do Bolsonaro em termos de intenção de voto ainda. Porque tem muita gente que ainda está calada, mas já vai votar nele e não está falando pra ninguém. Eu acho que por causa desses rótulos, ela fica com um pouco de medo. Fica Ela meio fica com medo de Porque aí ser julgado existe pela uma sociedade. outra pessoa que não foi procurar na fonte quem é o Bolsonaro. É o efeito Trump que aconteceu nos É a Estados mesma Unidos. coisa. Mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa Dobro. do Trump. Só por ter páginas, defender a direita, e eles me mandaram embora, simplesmente assim. Contracenei com o Rodrigo Santoro, trabalhei na novela Velho Chico, pode pesquisar. Novela Velho Chico, Império, tem tudo arquivado. A minha história acabou ali. Eles deram um tiro em mim. Em outras palavras, Eles assassinam eles a reputação das pessoas. tiraram o meu sonho de ser ator. Os governos militares, o pessoal tem falado muito em ditadura. Eu não entendo como ditadura. Nenhum de nós aqui viveu ditadura. Nós vivemos o progresso. Eu não entendo tortura. Eu não vi tortura. Qual tortura? Não teve tortura na ditadura? Eu não entendo. Veja, é muito difícil você conseguir dizer que houve tortura com base nos documentos da CIA ou com base em qualquer coisa que essa mídia monte. A gente não pode negar que ela está armada para atacar o Bolsonaro. Quem sofreu a verdadeira tortura foi o Mendes Júnior, que foi o herói da Polícia Militar. E realmente ele foi torturado. Né? Ele entrou, posicionou e foi torturado e morto. Hoje é um mártir da Polícia Militar. Né? É o herói. Esse foi torturado. Agora, Lamar. Então, nós temos que posicionar essas coisas. A mídia coloca algumas coisas que interessam, como foi posicionado por aqui. E aí a interpretação é completamente diversa do que ele está querendo posicionar. Hein, Pedro? Eu acho que assim, se houve toda essa tortura e repressão durante a ditadura militar, durante o governo militar,
o porquê que a Dilma chegou ao governo, porque o Aloysio Nunes está aí, porque José Serra, Dirceu, todos os líderes da esquerda, daquele eles estão no poder agora. Exato. Mas aí, senão, Pedro, eles poderiam ter sido mortos. O que eu percebo com os meus alunos, por exemplo, é que eu tenho alunos de 15, 16 anos que estão traumatizados com a ditadura, né? É engraçado, nunca passaram por isso. E por que isso acontece? Porque você tem aí uma narrativa histórica enviesada, né? Eu sempre fui nessas manifestações contra o governo Dilma. Na vida, eu só votei PSDB para evitar o PT. Todo mundo sabe, o PSDB é social-democracia. Muitos chamam de esquerda civilizada. Mas não deixa de ser esquerda, vamos deixar isso bem claro. Muito se fala em ditadura, em regime militar, porém se esquece da época e dos que viviam a época. Então é muito fácil criticar hoje se houve tortura, se houve torturados, só que se esquece de que quem escreveu as cartilhas de hoje foram militantes da esquerda e que o ambiente político da época era totalmente diferente do de hoje.